SulAmérica. Será que é um bom investimento essa empresa? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa da SulAmérica, trazendo todas as informações e indicadores que vocês precisam saber. Vou avaliar também se a ação está cara ou está barata, se é uma boa pagadora de proventos. Além disso, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. E para que esse vídeo chegue para mais pessoas, eu preciso da ajuda de vocês. Curtindo esse vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai mandar para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ativa também o sininho de notificação para ficar sabendo toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então a razão social da empresa é SulAmérica SA. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o valor de mercado é de um pouco mais de 12 bilhões de reais. Ela é do segmento de listagem nível 2, então ela tem ações ordinárias, preferenciais e as units. Então o código é SULA3, SULA4 e SULA11. Sendo que só a SULA11 que tem uma liquidez alta. E a empresa tem um free float de 66,87%. Ela é do setor financeiro e outros, segmento de atuação seguradoras. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a ação está com preço de R$ 28,64. E aqui então eu trouxe a ação desde o IPO dela lá em 2007. E como vocês podem ver, ela já teve uma grande valorização desde o IPO. Aqui então a composição acionária, a holding SulAmérica SA, e aí as empresas que fazem parte do grupo, tendo várias empresas do segmento de previdência e seguros, focadas em automóveis, em planos odontológicos, previdência e outros. Então o primeiro indicador que eu trouxe para vocês é o PL histórico. Atualmente o PL está em 6,58 e a média em 10,17. Como vocês podem ver, em 2019 esse PL foi bem maior e isso acabou aumentando a média, mas se for olhar para os outros anos, a média ficaria até abaixo de 10. Então o investidor pode ter como base um PL em torno de 9 a 10. Então atualmente ela está abaixo da sua média e olhando então só para esse indicador, a empresa está barata em consideração ao múltiplo que ela costuma ser negociada. E aqui então o PVP, atualmente ele está em 1,52 e a média em 1,65. E aí também em 2019 que ela ficou bem acima, e se tirar 2019, essa média vai cair para em torno de 1,5 ou até um pouco menos. Então, vendo isso, a empresa está sendo negociada mais ou menos no múltiplo que ela costuma ser negociada, olhando para o PVP. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido, eu trouxe para mostrar para vocês que ela é negativa, justamente porque a empresa tem mais caixa do que dívida, e por isso, então, o indicador fica negativo. Então, o endividamento da SulAmérica não é nenhum motivo de preocupação, e a liquidez corrente da empresa também é muito boa. Atualmente está em 2,25, a média em 1,82. E como vocês podem ver, essa liquidez ela vem aumentando justamente porque a empresa vem aumentando o caixa e o endividamento dela é baixo. Então é uma empresa muito saudável, com um endividamento muito baixo e um caixa muito grande. E aqui a margem líquida da empresa, até é bem estranho uma seguradora com margens tão baixas. Atualmente a margem líquida da empresa está em 9,74%, a média da empresa está em 5,88%. Por vários anos ela ficou abaixo dos 5% e ela vem subindo agora essa margem. Então é uma empresa que até tem uma margem líquida bem baixa e que eu gostaria de ver uma margem maior. Então vamos ver como a empresa vai se comportando daqui para diante, mas eu acho interessante que ela tenha uma margem líquida de pelo menos 10%. O ROI aí é um indicador muito interessante. A rentabilidade da empresa sobre o patrimônio líquido está em 23,06% atualmente e a média em 17,07%. Então é um indicador muito alto. A média em si já é bem alta. Na minha visão, empresas com ROI acima de 10% já são muito boas. Então a SulAmérica tem um ROI excelente e mostra o que é uma empresa rentável, como acontece com a maioria das empresas que são seguradoras. Já o ROIC ele não é um indicador que está tão bom assim. Atualmente está em 3,34%. A média acaba sendo um pouco distorcida por alguns anos. Esse indicador foi negativo, então não dá para olhar muito para isso. Mas eu acho que um retorno sobre o capital investido de pouco mais de 3% é um retorno bem baixo e com certeza seria interessante a empresa melhorar esse indicador. Eu acho que ela tem capacidade de ter pelo menos um ROIC em torno de 10%, principalmente vendo que o ROI atualmente está a mais de 20%. E aqui então o dividend yield histórico da empresa, como vocês podem ver, atualmente esse indicador está em 4,42% e a média em 3,73%.
exemplo. E aqui teve no ano de 2019 um dividend yield bem baixo da empresa e em 2011 um dividend yield muito alto. Mas olhando assim para os outros anos, sem contar esse 2011 acima da média e 2019 abaixo, a empresa tem um dividend yield em torno de 3,5% mais ou menos, o que já é acima da média das empresas listadas na Bolsa de Valores, mas eu acho que seguradoras com um bom trabalho, um bom investimento, trabalhando bem as margens e a rentabilidade, esses proventos pagos podem ser ainda maiores. Mas vocês já vão ver que a empresa ela paga uma parte até bem pequena do lucro líquido para os acionistas e por isso que esse indicador também não é tão alto. E aqui eu trouxe para vocês então os proventos por ano pago por ação. Aqui eu estou usando como base a ação Sula 11, então a Unit. Então como vocês podem ver, tem até uma grande oscilação nesse pagamento aqui, mas desde 2012 ela vinha pagando um provento até bem constante até o ano de 2019 e aí em 2020 ela pagou um provento bem acima da média. E o payout aqui mostra exatamente o que eu já falei para vocês. Atualmente o payout aqui não está marcando, mas em 2020 o payout da empresa foi de quase 27% e a média desde 2008 da empresa é de 32,16%. E aí vocês podem ver que aqui teve uns anos que ela pagou quase 50% do lucro líquido para os acionistas e aí ela vem caindo esses proventos. E nos últimos anos ela vem sempre ficando abaixo de 30%, então ela não distribui nem um terço do lucro líquido. Então existe aqui um potencial de proventos ainda que a empresa pode pagar, mas com certeza ela está focando agora em crescer ainda e a partir do momento que ela achar melhor começar a distribuir uma parte maior do lucro, esses proventos podem aumentar bastante. Mas eu não vejo nenhum problema numa empresa que paga uma pequena parte do lucro em proventos, porque ela pode utilizar esse dinheiro para crescer. Só tem que tomar cuidado com empresas que não pagam bons proventos, que geram muito caixa, tem muito lucro, mas deixam o dinheiro parado. Então o dinheiro parado sem ser distribuído ou investido também não é um negócio interessante. Então precisa tomar bastante cuidado com isso. Aqui então eu trouxe a receita líquida e o lucro líquido para ver a evolução da empresa desde 2008. Em 2008 a empresa teve uma receita líquida de 6,9 bilhões e ela foi crescendo praticamente todos os anos até 2019, quando ela atingiu 21,7 bilhões e em 2020, como todos sabem, a pandemia afetou bastante e aí a empresa teve uma receita um pouco menor de 19,2 bilhões. Puxando de 2008 a 2019, a empresa aumentou a receita em 3 vezes nesse período, o que é um crescimento até bem relevante. E o lucro líquido, então, em 2008 a empresa tinha 546,1 milhões de reais de lucro e em 2020 ela bateu o recorde de 2,3 bilhões de reais. Então também a empresa passou por alguns anos aqui oscilando e desde 2013 então ela começou a crescer esse lucro e chegando até a máxima dela de 2,3 bilhões. E esse lucro líquido então praticamente cresceu 4 vezes nesse período aqui, o que mostra então a empresa se tornando bem mais eficiente, principalmente pelo crescimento que ela teve no lucro líquido na comparação de 2019 para 2020, quando a receita líquida caiu. Então isso mostra que a empresa está se tornando mais eficiente e rentável, o que eu acho muito interessante. Mas eu acho bastante importante olhar que a empresa vem com um crescimento na receita líquida e que o lucro líquido também vem crescendo. Claro que não precisa ser um crescimento absurdo, mas eu não gosto de empresas que oscilam muito a receita ou o lucro, ou até que atualmente estão com um lucro e uma receita menor do que ela estava há alguns anos atrás. Isso eu não acho interessante. E aqui então a receita da empresa, como vocês podem ver, a saúde e odontológico cresceu 7,2% agora no segundo trimestre de 2021, comparando com o segundo trimestre de 2020. Vida e acidentes pessoais cresceu 11,9%, previdência cresceu 15,9%, plano de saúde administrados 17,9%, gestão e administração de ativos 78% e outras receitas operacionais cresceu 207,8%. Então a empresa conseguiu melhorar todas as receitas na comparação do ano de 2021 com 2020, o que é muito interessante também. E aí com toda essa pandemia as empresas tiveram que se reinventar e aí muitas entraram forte no digital. Como vocês podem ver, o atendimento digitais com o Saúde na Tela Mais cresceu bastante. No segundo trimestre de 2020 foram 165 mil atendimentos e no segundo trimestre de 2021 363 mil atendimentos. Então é um crescimento bem grande nessa iniciativa digital da empresa, onde ela utiliza
pesquisa de médico na tela com especialistas, plantonistas e terapeutas e orientação médica telefônica. E o número de beneficiários ativos coordenados também cresceu bastante, foi um aumento de 63% comparando o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020. E aí os índices de satisfação, que é o NPS, também teve um crescimento bem relevante. Atualmente esse índice no cuidado coordenado está em 87, que é um índice muito alto. O médico na tela está com 82, o que também é um índice muito alto. E os médicos do cuidado coordenado em 87, que também é um índice muito elevado, então mostrando que a empresa oferece um serviço de qualidade e que está agradando muitos clientes. Então, a estratégia da empresa com crescimento orgânico e inorgânico para ampliar mercado endereçável. Houve uma aceleração do crescimento nos últimos 6 meses, novos lançamentos no segundo trimestre de 2021 com a Sul América Direto BH e Sul América Direto Brasília, novas regiões alcançadas e novas praças na esteira em parceria com prestadores estratégicos. E o número então de beneficiários ativos cresceu 540% comparando setembro de 2020 com junho de 2021. Além disso, a empresa teve a aquisição da Paraná Clínicas com mais de 95 mil beneficiários e mais de 4 mil vendas novas no segundo trimestre de 2021. Adquiriu também a Santa Casa de Ponta Grossa com mais de 25 mil beneficiários, que também gerou então uma ampliação estratégica da Paraná Clínicas no Paraná, além da ampliação do pipeline de alvos no M&A. E em vida e acidentes pessoais, os principais números: as receitas operacionais de seguros, elas cresceram 11,9% na comparação do segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, e ela praticamente se manteve estável na comparação do primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020. Já a margem bruta, ela saiu então de uma margem bruta de 3,4 milhões positivos para 38,1 milhões negativos na comparação do segundo trimestre, e ela teve então uma queda maior ainda na comparação do primeiro semestre de 2020, quando essa margem era de 16,1 milhões de reais positivos, e para o primeiro semestre de 2021 foi 66,1 milhões de reais negativos. Então houve uma perda muito grande na margem bruta e a empresa veio sofrendo bastante nessa parte do negócio. E aqui então vocês podem ver a composição da carteira: 66,4% da receita vem do coletivo no primeiro semestre de 2020, e essa aumentou para 72,5% no primeiro semestre de 2021. O individual, que era de 15,9%, aumentou para 17,4%. O prestamista caiu de 11,5% para 5,7%. O viagem caiu de 3,6% para 1,7%. E o pecúlio se manteve de 2,6%. Então, como vocês podem ver, acabou que o coletivo ganhou uma porcentagem ainda maior da composição da carteira, o que já não é tão interessante porque depende de só uma parte. Quanto mais dividido isso aqui for, melhor. Mas é claro que a tendência é que o coletivo domine a composição da carteira em qualquer situação. E a gestão de ativos, o volume de ativos administrados pela empresa, esse valor se manteve igual, mas houve um crescimento desse valor na previdência, que saiu de 8,1 bilhões de reais no primeiro semestre de 2020 para 9,6 bilhões de reais no primeiro semestre de 2021. Houve uma queda dos ativos próprios de 9,7 bilhões de reais para 8,5 bilhões de reais, e houve então uma queda também em terceiros de 26,9 bilhões de reais para 26,7 bilhões de reais. Já a alocação de recursos de terceiros na renda fixa e referenciado DI diminuiu de 51,5% no primeiro semestre de 2020 para 49,1% no primeiro semestre de 2021. O múltiplo de mercado aumentou de 41% para 42,3% e ações e outros aumentou de 7,5% para 8,6%. Já a receita operacional, então, ela teve um crescimento de 78% na comparação do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021, e houve um aumento então de 27,3% na comparação do primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2021. Esse aumento da receita então é bem positivo e muito bom para a empresa. Já as despesas administrativas, elas tiveram basicamente uma redução, o que também é importante. É claro que aqui depende de como é avaliado, se é através do lucro líquido ajustado, e tem que olhar então os itens extraordinários, mas basicamente a empresa teve uma pequena queda dessas despesas administrativas, o que também é muito
interessante para o investidor e para a empresa, porque diminui o custo do capital da empresa. Aqui então o portfólio de investimentos, a estratégia de investimentos no segundo trimestre de 2021, exemplo Previdência, era de 65,4% em Selic e CDI e era bem maior no segundo trimestre de 2020, 91,1%. O IPCA foi para 6,6% e era de 4,5%. O pré-fixado foi para 26,2% e era de 2,5%. E ações então foi de 1,8% e era de 1,9%. Então houve uma diversificação melhor dessa estratégia, o que diminuiu bastante a dependência do resultado da Selic. E eu sempre vejo positivo quando uma empresa faz uma diversificação melhor. Eu vejo isso como uma diminuição dos riscos. No segundo trimestre de 2021, a empresa tem 83,7% em títulos públicos e tinha no ano passado 80,4%. Os títulos privados foi para 14,5% e era de 17,7%. E ações então caiu agora para 1,8% e era 1,9%. Então eu vejo também aqui como bem tranquilo e bem positivo. Então, pessoal, eu não sou investidor da SulAmérica, é uma empresa até bem interessante, mas existem muitas opções nesse setor, então tem muita opção para o investidor avaliar e ver qual faz mais sentido. É uma empresa que está com um preço interessante, eu mostrei já para vocês os indicadores de valuation estão abaixo da média do que ela vinha sendo negociada, e mesmo na média é uma empresa ainda que tem múltiplos muito baixos comparando com outras empresas. Não é uma grande pagadora de dividendos, mas tem um dividendo acima da média de todas as empresas listadas na bolsa. Eu acho que quando a empresa ficar maior, fizer todos os investimentos dela, ela precisa começar a diminuir um pouco desse caixa que não traz resultado nem para o cotista nem para a empresa. Então diminuir um pouco esse caixa ou fazendo investimentos para poder aumentar as receitas e o lucro, ou ela deve distribuir uma parte maior do lucro dela para que não fique tanto dinheiro parado sem ser bem utilizado. Então isso não é interessante e não mostra uma eficiência da gestão. Então, na minha opinião, é uma empresa que vale a pena sim investir. Vai depender da metodologia de investimentos de cada um. Como eu disse, tem seguradoras boas listadas na Bolsa de Valores, então cada investidor tem que avaliar, comparar elas e ver qual faz mais sentido para a metodologia de investimentos. Lembrando sempre, pessoal, que esse vídeo ele não representa uma recomendação de investimentos, ele é só uma base de estudo para ajudar vocês na tomada de decisão. Eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse vídeo ser mandado para mais pessoas e mais pessoas ter acesso a esse conteúdo, que é muito importante. Se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo, até lá e tchau!